Meus irmãos, antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu quero levantar algumas perguntas, uma ou duas perguntas aos irmãos. Nós entramos, hoje é o nosso primeiro domingo de janeiro de 2024. Por tempo nós estávamos em 2023. A primeira pergunta que eu faço a você, à luz daquilo que nós vamos meditar, é o que você deixou de acumulado em seu coração, em sua vida, no ano de 2023. Quais foram as frustrações, as angústias, as feridas, as questões não tratadas? Que acúmulo você, que bagagem você está trazendo para o ano de 2024? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós lemos essa palavra, especialmente o apóstolo Paulo, ele nos leva a refletir sobre um texto que muitos de nós conhecemos, meditamos várias vezes, mas nem sempre nós colocamos em prática. É à luz disso que eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema vivendo um ano novo, um novo ano de forma correta. E aí nós vamos responder a pergunta: como desfrutar de uma forma correta em 2024 da vontade de Deus para nossas vidas? E Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele nos responde isso, lá no capítulo 3, versos 12 a 16. Abra sua Bíblia lá, Filipenses 3, versos 12 a 16. Paulo vai nos ensinar como nós devemos lidar de forma correta com esse novo ano que se inicia. Pela graça de Deus, o Senhor te permitiu vencer mais um ano. A questão não é se ele foi bom ou ruim, o quanto você sofreu. Todos nós tivemos conquistas e derrotas, todos nós tivemos desafios que foram superados, outros nem tanto. Talvez você entrou em 2024 com mais derrotas do que vitórias. Talvez você entre 2024 com um coração acumulado de amargura, ausência de perdão, frustração. Talvez você está entrando neste novo ano frustrado porque você olhou para várias direções, você olhou para várias pessoas e você não fez uma análise correta da sua vida cristã, ou você não olhou de forma correta para as tribulações da sua vida. E assim, Paulo diz a partir do verso 12 do capítulo 3 da seguinte forma: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus amados irmãos, Paulo está falando, se os irmãos observarem o capítulo 3, os versos anteriores, do verso 1 e 2, do verso 1, Paulo está falando da verdadeira alegria. A epístola de Paulo tem como tema central justamente isso: a alegria está no Senhor. A alegria não está nas coisas, a alegria não está nas minhas conquistas passageiras, a minha alegria não está se eu tenho uma saúde boa, se eu tenho um emprego legal, se a minha casa está em ordem da forma como de fato eu gostaria que estivesse, se a saúde está boa,
nos alegrarmos no Senhor, mas sim o próprio Deus é a razão da nossa alegria. Em outras palavras, Paulo está dizendo, se eu sirvo a Deus, se eu tenho o Senhor como Senhor da minha vida, eu sou uma pessoa alegre, eu deveria ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, porque eu tenho razão suficiente para me alegrar. Diante disso, Paulo vai alertar a igreja contra os falsos ensinos. Ele vai dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo vai chamar a atenção para o fato de que era necessário prestar muita atenção para que para que eles não corressem o risco de confiar em si mesmo ou de achar que eles conseguiriam por si mesmo obedecer à lei de Deus, razão pela qual Cristo veio ao mundo. Veja, muitos apelavam para a tradição, muitos apelavam para a condição deles de judeus e dizer o seguinte: eu venho de uma linhagem judaica, eu tenho perfeitamente uma condição de ter uma vida salva. E o apóstolo Paulo então traz para si, lista a sua linhagem, a sua condição, o seu chamado, a sua vocação, para dizer o seguinte: se é para confiar em você mesmo, se é para confiar na sua própria capacidade, se é para confiar na sua linhagem, eu muito mais. Ou seja, Paulo diz: vamos então fazer uma análise, se de fato essas coisas que vai nos dar a perfeição ou a salvação que nós tanto almejamos. Mais ou menos aquela ideia que muitas denominações têm de achar, por exemplo, que pelo fato de você, sua mãe ou seu pai ser cristão, o seu filho também vai pegar por tabela a salvação em Cristo Jesus, sem considerar o fato que o filho precisa ter um encontro com Cristo. Dessa forma, o apóstolo Paulo vai mostrar que, mesmo com toda a capacidade intelectual, de linhagem, capacidade de ações, obras, tudo isso ele vai dizer: todas essas coisas eu desconsiderei por amor a Cristo, por amor a Deus, a obra do Senhor. Paulo diz que, na verdade, essas coisas o tornou mais responsável diante de Deus. O verso 8 ele vai dizer: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão ao que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É a partir desse contexto que muitos estavam querendo garantir a perfeição, ou dizer que estavam alcançando o nível de perfeição por meio das suas ações próprias, que Paulo diz: não que eu tenha já recebido o que eu pedi da perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Paulo diz: o Senhor me conquistou, o Senhor me atraiu na cruz do Calvário para a perfeição em Cristo. O alvo do cristão é a perfeição. Mas nós sabemos que nós não vamos conseguir neste mundo sermos perfeitos. Todos os dias eu e você pecamos, todos os dias eu e você desobedecemos a Deus. Mas Paulo não está dizendo que eu e você devemos nos conformar com as falhas e os pecados, devemos nos conformar com a ausência de perfeição. Por isso que ele vai dizer: eu não tenho conquistado, ainda não conquistei, mas eu prossigo para o alvo, eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado. Ou seja, Cristo me conquistou, Cristo me salvou na cruz do Calvário para ter uma vida de perfeição, para nos parecermos com Cristo, para nos parecermos com Ele mesmo. Mas enquanto essa perfeição não chega de uma forma plena, esse é o nosso alvo em Cristo Jesus. Dessa forma, a pergunta que a palavra de Deus quer nos responder nessa noite é: como viver corretamente 2024 de tal forma que
que nós desfrutemos da vontade de Deus. A primeira coisa que Paulo destaca aqui no texto é que para que nós vivamos de uma forma correta o presente tempo que Deus disponibiliza a cada um de nós, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é olhar para o alvo certo. Muitas vezes, meus amados irmãos, e não sei se é o seu caso nesta noite, nós nos frustramos porque nós olhamos para a direção errada, nós olhamos às vezes para as pessoas, e às vezes nós fracassamos ou nós idealizamos um padrão de espiritualidade a partir do ontem, e esquecemos que nós devemos viver a vida cristã não a partir do padrão do outro, mas a partir do nosso próprio relacionamento com Deus. Veja, o chamado do crente à salvação implica sim numa vida cristã que apresenta progresso espiritual. Não alcancei a perfeição, nós não alcançamos, mas prosseguir para alcançá-la, perfeição define o nosso alvo, define o nosso objetivo, como igreja, como servos de Deus. Quando Paulo, por exemplo, vai escrever aos Colossenses, Paulo diz uma nova vida em Cristo, lá no verso 1 a 13, no capítulo 3, Paulo diz que o novo homem, aquele então que está em Cristo, deve buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, mas depois Paulo diz: faça morrer ao velho homem que há em você, tire as coisas desse velho homem, tira tudo na sua vida que te liga à sua velha natureza, o homem sem Cristo, e agora comece a colocar na sua vida características, virtudes do novo homem. Paulo vai falar: aquele que mentia, não minta mais, aquele que roubava, não roube mais, e assim sucessivamente. Aquele que falava a palavra torpe, não vai mais falar a palavra torpe ou palavrão. Paulo diz: essas coisas vocês vão deixando de lado. O que vocês agora devem fazer? Vocês tiram essas coisas e vocês vão acrescentar mansidão, domínio próprio, vocês vão acrescentar as características daquilo que evidencia, que apresenta o Senhor Jesus Cristo. Isso é busca da perfeição. Então veja, no caminho certamente dessa busca pela perfeição, surgirão muitas coisas que tentam nos distrair. E Paulo tem um objetivo e tem uma razão muito clara para ele dizer isso, para ele falar para a igreja: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado mais uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Primeiro Paulo diz: você precisa olhar para o alvo certo, você precisa olhar para a direção certa. O alvo é Cristo, é Ele que vai te dar capacidade, ferramentas necessárias para que você trilhe uma busca por uma vida de perfeição em Cristo Jesus. Mas uma segunda coisa que Paulo vai dizer não é só olhar para o alvo certo. Paulo diz que é necessário também, olha o que ele vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Não é só olhar para o alvo certo, para vivermos a vontade de Deus de uma forma correta em 2024, é necessário que nós esqueçamos as frustrações do passado, aprenda com elas, mas continue avançando. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Paulo não está dizendo que você vai ter uma amnésia. Paulo está dizendo que você vai esquecer das coisas que aconteceram. É interessante que quando nós falamos de perdão, há uma compreensão, por exemplo, muito equivocada no que diz respeito ao perdão. Perdão não é esquecer. Perdão é você, quando você se lembrar da ofensa, você se lembrar daquilo que fizeram a você, isso não traz mais você angústia, isso não traz mais você ira, isso não traz mais você sofrimento. Quando você se lembra daquilo que fizeram com você, e você sofre, você se angustia, e você fica irado, significa que ainda você não perdoou. E você precisa suplicar a Deus para que ao teu coração libere perdão.
Mas você não vai esquecer daquilo que faz com você. Mas você não vai mais sofrer por isso. Então veja, Paulo não está dizendo que vai acontecer um apagão na sua mente. Ele está dizendo, olha, vai acontecer um apagão na sua mente e você não vai lembrar de mais nada. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo está dizendo, não deixe com que o seu passado controle o seu presente, controle o seu futuro. E quem era este que está dizendo isso para a igreja? Aquele que foi o perseguidor da igreja, aquele que consentiu na morte de Estevão, aquele que adentrava aos templos. Se Paulo fosse se levar, se conduzir pelo seu passado, ele não conseguiria fazer a vontade de Deus. Porque constantemente Paulo iria se lembrar das suas atitudes pecaminosas e do seu comportamento ao maltratar e ao perseguir os cristãos. Mas Paulo está dizendo, liberte-se do passado, esqueça as frustrações do passado. O passado às vezes se torna uma prisão, ou seja, de lembranças ruins. O passado às vezes se torna algo nas nossas vidas que não nos permite avançar, não nos permite caminhar. Há pessoas que criam traumas, criam situações na sua vida que ela não consegue reconstruir a vida, porque não conseguiu se libertar do seu passado. Há pessoas que não conseguem se relacionar, há pessoas que não conseguem construir amizades, porque foi frustrado ou frustrada com amizades. Há pessoas que não conseguem mais confiar em líderes porque foram decepcionados pelos líderes. Não permita que o seu passado de frustração controle o seu presente. Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É uma resolução que Paulo faz. Uma coisa que eu faço, eu vou me esquecer do meu passado, eu vou aprender do meu passado. Eu preciso fazer uma análise do meu passado. O que eu fiz de bom? O que eu acertei? Onde eu errei? O que eu preciso melhorar na minha vida cristã? Agora, as derrotas e decepções, elas devem ficar no lugar certo, no passado. Não devemos permitir que sejamos aprisionados com mágoas do passado, com situações ruins do nosso passado. E Paulo diz, esqueça e persista. Persista o quê? Persista no alvo, que é Cristo. Persista olhando para o alvo certo, que é Jesus Cristo. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Paulo está dizendo, há um prêmio. Paulo está falando da salvação. Paulo está falando de um momento em que nós seremos glorificados juntamente com Cristo. E Paulo vai dizer, o crente deve servir a Deus olhando para esse objetivo. O nosso alvo é Cristo, a nossa meta é Cristo. No mundo nós vamos ter dissabores, nós vamos ter frustrações, decepções com pessoas, nós vamos ter dias difíceis, sim, mas Paulo diz, quando nós olhamos para Cristo, quando nós focamos no alvo certo que é Cristo, nós não vamos estacionar. Pelo contrário, nós vamos persistir. Quando ele diz prossigo para o alvo, ele está falando de persistência. Quando ele diz avançar, ele está falando de persistência. Há uma meta, há um objetivo diante de mim. E esse objetivo é Cristo. Esse objetivo é agradar a Deus. Não adianta lamentar, às vezes, irmãos, nós ficamos lamentando por aquilo que nós não fizemos. Se é o seu caso nessa noite, às vezes o crente fica lamentando por aquilo que ele não fez no passado, pelos erros, por aquilo que deixou de fazer. Não adianta lamentar, reclamar pelo que não deu certo. Aprenda com o passado, siga adiante, porque há muitas coisas a serem feitas, há um alvo adiante, há um objetivo.
remoer, sofrer pelas coisas do passado não vai te ajudar a prosseguir. Pelo contrário, vai te fazer estacionar. Se você não conseguiu, se seu alvo é no ano passado, eu tenho um alvo, é ler a Bíblia toda e você não conseguiu, prossiga. Coloque novas metas na sua vida. Mas lamentavelmente não deu certo. Não vai nos ajudar a prosseguir. Não vai nos ajudar a avançar. Pelo contrário, vai nos fazer estacionar. Paulo diz: prossigo para o alvo. Verso 15 ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensares de outro modo, também isso Deus nos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Tem um alvo certo, é Cristo. Não é as pessoas. Não é as pessoas. Segundo, esqueça as frustrações. Persista. Mas reconheça e seja grato por aquilo que você já alcançou. Às vezes o ser humano e às vezes até o crente reclama tanto por aquilo que não conquistou e se quer agradecer por aquilo que tem. Isso também é satisfação também. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Talvez já aconteceu contigo, ou só comigo isso. Que você está numa refeição e você almejar a outra. De você ter em casa o suficiente, mas o seu coração sofrer. Não é porque você não tem, porque você quer mais. Porque você quer mais. O coração que não reconhece as pequenas conquistas, um coração que não é grato por aquilo que se já alcançou, constantemente vai se frustrar. Porque vai viver uma vida de busca constante e de achar que é as coisas que vai proporcionar a nós a verdadeira satisfação. Paulo vai resumir muito bem a vida cristã quando ele diz: se você tem o que comer e vestir, fique contente por isso. Mas eu preciso de outras coisas, Jesus vai dizer. Ele sabe que você necessitar de todas elas. Buscar em coisas do primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Paulo está dizendo: é preciso que nós andemos de acordo com o que já alcançamos. O que você já alcançou até hoje? Em termos de espiritualidade, de vida cristã, o que você alcançou até hoje? Qual foi o seu progresso? A norma para o viver cristão é a palavra de Deus. Estamos longe da perfeição. Devemos lutar para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Na vida cristã é preciso haver progresso, sim. A cada dia é necessário avançarmos mais e mais. É necessário reconhecer os avanços. É necessário que nós sejamos gratos pelo progresso que nós tivemos na vida cristã. Se você não tinha uma vida de oração e você agora consegue orar 3 minutos, louvado seja Deus por isso. Se você não lia a Bíblia e você conseguiu ler um capítulo, seja grato a Deus por aquilo que você conseguiu conquistar. Sejamos gratos por aquilo que já alcançamos. O que você alcançou até esse exato momento da sua vida cristã? Não vamos conseguir avançar em 2024 se nós olharmos para a direção errada. Se nós não buscarmos em Cristo a motivação necessária para servirmos a Deus. É Ele. Por que as pessoas desanimam? Por que as pessoas muitas vezes não querem ir à igreja? Porque na maioria das vezes elas estão olhando para a direção errada. Quando Deus nos usou o profeta Samuel para falar de ânimo, o profeta Samuel vai dizer que podemos animar o irmão da estrutura da instituição. Busque o ânimo do Senhor. É isso que ele vai dizer. É Deus que nos dá o ânimo.
Ele é a nossa meta, o Senhor é o nosso propósito, a nossa finalidade última. Se você tem vivido uma vida de passado, de frustração, nessa noite a palavra do Senhor nos diz: é tempo de você deixar o passado de lado. É tempo de você deixar as frustrações de lado. É tempo de você deixar a angústia, a mágoa, o ressentimento, as decepções de lado. Deus que vai servir, Ele faz nós todas as coisas. E o Senhor quer que nós olhemos para Ele e avancemos com Ele. Seja grato. Chegamos mais um início de ano. Entramos mais um. É necessário avaliarmos, obviamente, o nosso ano que passou em todas as áreas das nossas vidas. E dizer: como foi o meu progresso? Como foi a minha vida diante do Senhor? O salmista Davi, no Salmo 37, vai dizer, verso 4 e 5: deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará. Entregar a nossa vida nas mãos do Senhor é dizer: o Senhor conduz conforme a tua vontade. Eu quero não olhar para as coisas, não olhar para o passado, mas agora eu quero olhar para o Senhor. Começar a minha história, talvez você nessa noite está afastado do caminho do Senhor. É tempo de começar uma nova história. É tempo de começar novamente. É tempo de avançar. Mas talvez você mesmo na igreja, esteve na igreja, mas deixou as suas práticas espirituais de lado. É tempo de você começar a dizer: eu vou olhar para nós em 2024, eu vou olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E que por meio dele nós possamos adorar a Deus. Que para Ele sejam nossas vidas. E que exaltemos Ele por meio da nossa vida cristã. E sejamos um instrumento do Senhor para a glorificação do próprio Deus. Que Ele nos ajude a viver dessa forma, em nome de Jesus. Senhor, que a gente quer mudar o Senhor. Pai bendito, nós aprendemos, ó Deus, na Tua palavra, que só podemos prosseguir de forma correta quando nós olhamos para o alvo certo. O Senhor é o nosso alvo. O Senhor é a nossa meta. Devemos prosseguir, apesar das frustrações, dos erros, reconstruir, avançar, nos fortalecermos no Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos dá as ferramentas necessárias para que esse objetivo nós venhamos atingir. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Nós não temos a capacidade de te agradar. Mas sabemos, ó Pai, que apegados ao Senhor pela Tua graça em Cristo Jesus, nós podemos a cada dia viver uma vida transformada e a buscarmos, nos aperfeiçoarmos até nos tornarmos mais parecidos com o Teu. Tu conheces o coração de cada um, ó Deus, que está nessa noite na Tua casa. Tu sabes, ó Deus, como cada um adentrou esse tempo. Não permita, ó Pai, que retornemos para os nossos lares com uma percepção negativa da vida cristã, mas sim, ó Deus, motivados em Ti para termos uma nova história de serviço, de adoração ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, que desta forma nós possamos, ó Pai, em 2024, termos mais compromisso contigo, termos mais uma disposição de buscar uma vida santa, de sermos usados pelo Senhor. É o que nós te pedimos, em nome e por amor de Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam conosco, irmãos, a igreja local e com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Amém.